Quiser falar de Bitcoin? Vamos falar do Bitcoin. Vamos falar. O pessoal tava falando, por que o Renato 38 tá na thumb? Justamente porque, quando se trata de Bitcoin, a gente teve essa semana aí, essa jogada, né? Que foi uma jogada que deixou muita gente apreensivo. Semana passada, na sexta-feira, um monte de canal de investimento tava falando sobre derretimento do Bitcoin, crise das criptos. Acabou. Aquele grupo que a gente tem lá, o pessoal discute pra caramba. O pessoal discute pra caramba. Tio Uli, né? Essa galera toda aí, meu Deus do céu. Will Chile. Só vive metendo pau no Bitcoin, porque não acreditam que o Bitcoin é uma reserva de valor, acreditam que o Bitcoin tem muita gente que entra por causa da especulação, são pessoas que, enfim, têm uma visão errada do mercado. E por isso eles estão ferrados, afinal de contas o Bitcoin vai derreter este ano, não é não, Roxo? É isso mesmo? Cara, eu acho que antes dessa crise toda, né, se a gente conseguir ter um último otimismo, eu acho que o Bitcoin ainda poderia andar de novo, poderia bater a máxima de novo, mas o Bitcoin, com essa crise dos governos e tudo, ele pode ser uma alternativa depois desse crash, depois dessa crise de liquidez. Mas não tem como ele escapar ileso da crise de liquidez. Então, quando esse problema da dívida todo aparecer, a crise de liquidez, então o Bitcoin naturalmente vai precisar cair muito. Por quê? Porque o que faz um ativo valer mais caro ou mais barato é o quanto que ele tem de valor intrínseco. O que significa isso? Por exemplo, uma empresa de construção na Bolsa, Mitre, a Bolsa Brasileira. Essa empresa ela tem um land bank, ela tem uma quantidade de terrenos e caixa tal, que vale, digamos, 2 vezes o que ela está custando na Bolsa. Então essa empresa ela tem um valor intrínseco muito grande, o valor de resgate dela, residual dela é muito grande. Uma empresa que você projeta um fluxo de caixa futuro muito bom, tipo uma Nvidia, ela vai continuar vendendo um monte de chip cada vez mais e tal, você projeta todo o resultado futuro e você traz a valor presente descontado pelos juros. Quando os juros é baixinho, esses ativos valorizam muito. O Bitcoin também. Porque como ele é um ativo que o valor dele está no futuro, está na promessa, quando os juros caem, ele valoriza muito, é natural e deveria mesmo valorizar. Mas se houver essa alta de juros, essa crise, a falta do dinheiro, é de se esperar que o Bitcoin venha até pelo menos uns 15 mil dólares, aí 12, 15 mil dólares. 15 mil dólares? É promoção, por isso que o pessoal tem que ter caixa. Tem que ter caixa. O legal do Bitcoin é você ter caixa e Bitcoin. Mas aí você tá prevendo um crash você acha pior que 12 da pandemia. 15 mil dólares pro pior Bitcoin? Pior do que a pandemia. É exagerado, não? Não é exagerado nada. Ele tava 15 mil no quê? Não faz 2 anos atrás? Tava 15 mil? Na época da pandemia. Ele bateu 18 agora, em 23. 3 anos atrás? Então, assim, ativos de bolsa podem cair 80%. Sim, mas você acha que mesmo com algumas empresas fazendo reserva em Bitcoin, mesmo com o governo americano fazendo reserva em Bitcoin, mesmo chineses apontando também que vão fazer reserva em Bitcoin, reserva estratégica, mesmo assim ainda dá pra cair pra 15 mil? Primeiro, é muito engraçado essa narrativa da reserva de Bitcoin, porque primeiro era a moeda libertária, que ia se libertar do governo. Agora estamos defendendo que o governo compre para salvar a nossa pele. Tudo bem. De qualquer maneira, quando houver a crise de liquidez, os governos vão ter que se livrar disso aí também, porque eles vão quebrar junto. Todo mundo vai quebrar, entendeu? Então vai faltar dinheiro, vai faltar dólar. Outra coisa, o dólar vai se valorizar de novo, porque as dívidas vão ser queimadas. A base monetária, o dinheiro que foi impresso, o juro negativo e todo esse dinheiro que foi criado, ele vai ser diminuído. Porque diferente do Bitcoin, que a base monetária não diminui, mas não aumenta, mas também não diminui, a base monetária do dólar ela pode cair muito rapidamente, você entendeu? Como? Ué, não é 300 bilhões de dólares de dívida? Se ninguém pagar nada, a dívida vira 150 bilhões, trilhões. A base monetária cai pela metade. O dólar se valoriza. Por exemplo, a Roma caiu em 300 e pouco, 400 e pouco. O denário, que era a moeda de Roma, durou mais 1000 anos. Na Idade Média, os caras usavam denário. E não era a própria moeda, era discricionária, era no caderninho. Porque eram feudos e uma pessoa confiava na outra. Então, não é porque houve uma grande impressão de dólar que o dólar vai deixar de ser uma moeda para o resto dos próximos 200 ou 300 anos. Por quê? Porque quando tem uma crise e as dívidas queimam, elas são liquidadas, a base monetária diminui. Então o Bitcoin, ele pode ter o papel dele, se tiver essa crise dos governos e tudo mais, mas
Existe essa fronteira de eventos, esse horizonte de eventos, que é uma crise de liquidez e que vai fazer com que o Bitcoin tenha um comportamento parecido com os ativos que têm características matemáticas e estatísticas semelhantes a dele, que é o quê? Um alfa muito baixo. Ele tem ele não tem, por exemplo, o ouro. O ouro, se cair 40%, 50%, você compra e faz uma aliança para sua esposa, um anel, você faz uma obturação, você faz alguma coisa. O Bitcoin não. Então, o Bitcoin não tem um valor mínimo. Ele não tem um valor base, entendeu? Ele até tem, sei lá, acho que abaixo de $10 mil, os próprios bitcoinheiros comprariam a base toda, entendeu? Uhum. Mas, existe esse grande desafio pro Bitcoin também. Mas você acha que essa demanda pro Bitcoin, porque mesmo o Bitcoin caindo, a demanda tem aumentado. Hoje você tem mais Bitcoins em custódia do que, por exemplo, nas corretoras. Sim. Se você for ver, tem mais gente querendo comprar Bitcoin do que Bitcoin disponível. Uhum. No dia que o preço sobe, tem. No dia que o preço cai, tem mais gente querendo vender, né? É o preço aqui que diz, né? Não, mas tem caído o Bitcoin. Sim. De modo a correção de mercado, né? A curva do mercado tem corrigido. Bateu 110 ali, 100 e pouco, tal. Sim, sim. 105, e aí foi pra 100, aí pra 90, e 80, aí voltou pra 90, aí voltou pra 97, aí caiu de novo. Sim, sim. Então, essa correção... Eu especulo muito, gosto muito, acho que a solução do blockchain é uma solução do futuro. Acho que o mercado de capitais vai passar pelo blockchain. Vai todo mundo agora transacionar diretamente sem... Eu posso fazer um ICO do Rocher, da minha empresa, entendeu? Digamos que não tivesse governo, CVM, nada. Eu poderia criar um ICO com uma base aí de uma moeda e você poderia ser meu sócio comprando meu token, entendeu? Então, o futuro é isso. Agora, eu não sei se o Bitcoin vai tomar o lugar do dinheiro, essas pessoas vão comprar e vender as coisas em Bitcoin. Por quê? Tudo no mundo hoje é cotado em dólar. Tudo é cotado em dólar, né? E talvez o dólar seja cotado em ouro, mas no final tudo é cotado em dólar. Para que as coisas sejam cotadas em Bitcoin, precisa ter uma cultura do uso, entendeu? As pessoas precisariam usar, ter familiaridade. Eu sei que alguém vai trazer uma teoria de que vai acontecer, mas nós temos a fronteira de esse horizonte de eventos, que é essa crise de liquidez que vai testar o Bitcoin bastante e que certamente ele deve cair pelo menos 2 vezes mais do que o Nasdaq. Porque ele subiu 3 vezes mais que o Nasdaq. Então, quando cair, ele tem que cair pelo menos 2 vezes mais que o Nasdaq. Mesmo que ele não caia tanto. É isso que você prevê pro Bitcoin, então. Voltar pros 15 mil. Não, isso pode bater lá e voltar a subir. Eu vou continuar operando. Eu sou especulador de Bitcoin, gosto. Se cair, eu vou comprar. Bitcoin é um ativo especulativo hoje. Isso eu não. É a única coisa que é impossível de debater o contrário. Porque a medida para você medir... Você não vê o Bitcoin como reserva de valor, né, Faca? Você já falou, né? Eu não sei, eu não sou assim. Tem gente que acha que é. Ele tem que ser aceito em qualquer lugar do mundo para ser reserva de valor. Não, mas isso, como eu falei... Por exemplo, ouro, aonde você pegar, você consegue comprar e vender, qualquer lugar do mundo. E se o Trump ele cumpriu o que ele falou semana passada sobre... Eu sei, mesmo que ele possa ser considerado uma reserva de valor, ele tem uma volatilidade tão alta que você vai trocar o que você guardou em dólar para o Bitcoin e você está sujeito a perder 30%, 20%. Só, não aconteceu nada com o mercado americano, ele caiu de 100 para 80. Agora ele está 90, 89, mas ele caiu de 100 para 80. Sim. Se o cara precisar de dinheiro naquele dia que está 80, ele perdeu 20%. Teoricamente. Em questão de 2 semanas. Então, não foi do nada, né? Essa queda acontece. Não me importa. Se eu estou reservando valor, eu tenho que poder pegar e pôr no bolso. Amanhã eu preciso comprar alguma coisa, sair e comprar. Eu não posso perder 20% de uma semana para outra, se eu estou guardando valor. Qual é a ação que o cara perde 20% em uma semana ou 2? Só as mais voláteis, só as mais especulativas. Sim. O ouro não faz 20% em uma semana. Nem o dólar como moeda contra as outras moedas faz 20% em uma semana. Não, o dólar, que todo mundo bate no dólar, pô, ele subiu agora, ele perdeu contra o euro agora 3% do valor em 2 semanas. Sim. Isso porque foi um dia de rally forte no euro. Tivemos 3 dias de rally forte no euro. O real já perdeu 20% em uma semana, não foi não? Não, levou os 3, 4 Foi na Deval, meses, foi na Deval. Lá em 99 sim. Mas é porque ficou agarrado num valor artificial por muito tempo. Mas é porque é aquela história. O volume hoje movimentado em Bitcoin é muito pequeno perto do volume financeiro global. Então por que você quer que eu guarde todos meus ovos lá?
Você mesmo tá me dando a razão pelo qual eu não devo guardar. Não, eu tô explicando por que é volátil. Então, Não, mas vai a continuar volatilidade volátil. do Bitcoin Ah. é a princípio, assim, não é que o único fato sobre o Bitcoin é um ativo especulativo. Isso é fato. Porque a maneira que se faz para medir se um ativo é especulativo ou não, é você faz a análise da volatilidade dele. Um ativo que tem essa variância, volatilidade é uma medida de variância, certo? Desvio É a padrão. raiz da variância. Desvio padrão é a raiz da variância. Entendi. Então a volatilidade é o desvio padrão de um ativo. Certo? No tempo, daquele devido espaço de tempo. E aí você tem o desvio padrão observado, que é a volatilidade histórica, e o desvio padrão esperado, que é a volatilidade implícita nas opções. Sim. Aí se o professor tá me dizendo, tá aqui para não me deixar mentir. Sim, isso mesmo. É que a gente usa essa palavra volatilidade, mas em estatística é desvio padrão. Né? O fato é que a volatilidade do Bitcoin não é devido à falta de liquidez dele ou a base monetária ser muito pequena. A volatilidade Especulação. dele é devido à propriedade matemática de que a precificação dele é muito sensível, porque o valor dele está totalmente no futuro. Então, uma pequena variação na expectativa da economia faz com que o preço oscile demais. Eu nem Não, mas entro no o que eu te motivo. perguntei- Veja, não importa o Aham. motivo. Exato, eu dei o motivo, mas ele tem razão. O fato É volátil. É volátil. É Não volátil. quero saber o motivo. Eu estou investindo no negócio, para mim não importa por que subiu ou caiu. Se o negócio mexe 20% em uma semana, não é para eu botar muita coisa lá. A É para eu parte da botar muito carteira pouco que lá. ele cabe é a parte agressiva. Não pode ser na parte Foi conservadora. o que eu falei. Eu só perguntei o seguinte. Eu vou tratar ele como eu trato uma ação da NVIDIA. Isso. É um negócio arriscado. A NVIDIA tava 140 outro dia. Tá 110 hoje. Tava 140 2 meses atrás. Tá 110. Caiu quase 30% esse negócio. Pô, imagina o cara que botou 50% do patrimônio Porra, dele. é que ele Perdeu pra caramba, botou na pô. hora errada, né? Se tivesse botado Mas, porra. há 5 anos atrás, há 10 anos Nossa. atrás, ele mas tá aí, estourando. aí o cara põe menos também. Então, mas foi 5 anos de máxima. Como é que ele ia saber que 140 não era máxima, não ia bater 1000? Entendeu? Não, então, é que o negócio da NVIDIA é o seguinte. O que aconteceu foi que a DeepSeek apareceu. Essa história de que com a DeepSeek você tem um investimento mínimo e uma IA absurda. Sim. A NVIDIA ela tava carregando nas costas da economia americana, O valor de mercado principalmente... dela era alto porque todo mundo achava que os chips dela iam ser necessários. Isso, exatamente. A DeepSeek já usa um chip mais barato lá e faz a mesma coisa. E não precisa de placa de vídeo, etc. Então, a projeção é que ela comece a vender muito Então, menos nos próximos anos. O que é isso aí? É o processo de Creative Destruction. Já inventaram um chip melhor. Já inventaram um processo Então, mas melhor. o que eu perguntei é, e se o governo e as empresas que estão falando que vão fazer Tá. reserva em Bitcoin fizerem a reserva Pode de fazer valor em reserva, Bitcoin? amigo, pode fazer. E Cai aí do o mesmo Bitcoin, jeito. mesmo assim, Cai do os mesmo Estados jeito. Unidos tá botando dinheiro pra quê, então? Cai do mesmo jeito. O Trump vai fazer pra quê? O Trump Você anunciou... realmente acha que os Estados Unidos e o Fed são competentes, sabe? O governo sabe o que tá fazendo? Você acha mesmo? Você acorda de manhã e fala, nossa, como o governo é bom. Eu acho que eu vou dar meu dinheiro pro governo. O governo só sabe o que ele faz? Ele sai O pra governo pagar vai a conta. dar saída. Ele tá dando saída. Pros caras. Exato. Vai o dar governo vai saída. comprar pra dar saída pros espertos. O governo agora tá indo atrás do ouro. Entendi. Depois que subiu 60%. É. O ouro era 1.800 É. um ano atrás. Um ano e meio atrás. É isso aí. Era 1.600. Entendi. Tá 2.900. É. Agora os caras estão falando dele O governo que tá subiu sempre atrasado, 50%, 60%, 70%, sei lá. Ah, mas o ouro tem muita gente comprando. A China tá comprando pra caramba. Então, assim, tem muita gente comprando ouro também. Agora, né? É. Agora. Quando vier a crise de liquidez, o ouro vai cair. Também. Agora, a diferença que eu acho assim, a minha carteira é o seguinte, eu gosto de ter a T-Bills, porque a T-Bills é dinheiro. Tá. Você pensa que da dívida total americana, os 30 trilhões que os Estados Unidos, 36 trilhões que ele deve, só 6 é T-Bill. Só 6 é dívida de curto prazo. Aquela dívida que ele tem que pagar todo ano. Tá. O resto é dívida mais longa. Pra quem não sabe, T-Bills é justamente dívida de Dívida de do curto prazo governo do Tesouro Americano. É, Então, num de evento curto prazo. do governo americano ter que escolher alguém para não pagar, ele tem 25 trilhões de outros pagamentos para não pagar. Ele vai escolher pagar o ele de curto paga, prazo e porque não esse, pagar o de esse longo. é o dinheiro que precisa, É. que ele precisa para manter o caixa dele Pra fazer rodando. Até feira. mesmo porque se ele quiser dinheiro emprestado, ele precisa mostrar que ele tá pagando. Pra fazer a Exatamente, feira. ele vai pagar é, isso. é, Para é. poder ter algum crédito. Entendeu? É que nem o cara que. É que nem o a empresário. mercearia, É que nem o empresário que tá quase quebrando e não quer quebrar. Ele deixa de pagar fornecedor, deixa de pagar um monte de coisa, mas o cara do cheque especial do banco, ele não deixa. Porque o cara do cheque especial é o cara que vai garantir que ele tenha dinheiro para as mínimas coisas que ele precisa. Então, o T-Bills é o cheque especial. Nesse caso, É pra pagar uma salário. conta de 6 trilhões, se alguns bancos derem crédito e o Fed der crédito, o Fed ficar lá
financiando ele, tá valendo. Entendeu? Ele consegue financiar com o Fed ali, consegue financiar com o T-Bill. Então o T-Bill vira dinheiro, o resto eu não sei. É isso.